Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, eu já tô aqui em Brasília, tô aqui no que a gente chama aqui de Internacional de Convenções do Brasil, CICB, um lugar maravilhoso, um dos melhores lugares que eu conheço. E eu pedi aqui uma licença a eles pra gente poder gravar esse vídeo e falar sobre algumas coisinhas. Eu tava conversando com uma grande amiga de um grupo que a gente participa, de um grupo de empresários, e eu perguntei para ela o que você gostaria de saber com relação a eventos. E aí ela falou assim para mim, olha, eu queria ouvir inclusive na minha situação, eu gostaria de ouvir de que é fácil. E eu falei, cara, por que ela acha que isso é alucinação? E fiquei pensando um pouco isso, né? Por que as pessoas acham que um evento presencial é algo difícil de fazer? E é muito engraçado, porque várias pessoas olham e falam assim pra mim, cara, você faz eventos presenciais? Cara, você é louco! E assim, e pra mim é simples. E de fato é simples, é muito simples fazer, é muito fácil fazer. O que você precisa ter é a lógica, é o passo a passo. Você precisa olhar e saber o que você precisa fazer em cada momento. Eu particularmente eu gosto muito, e eu já falei isso em outros vídeos, do Simon Sinek. Ele tem um vídeo dele bem antigo no TED que fala sobre Start with Why, né? Comece com o porquê. E eu derivei isso um pouco e eu começo com 3 porquês. Então, quando você está olhando o seu evento, o que as pessoas normalmente fazem? Elas pegam e começam, qual é o local? Quantas pessoas? Eu preciso de equipe? Quem que eu tenho que contratar? Eu vou contratar uma agência. Eu não sei o quê. Qual material que eu vou usar? Eu não sei o que eu vou vender. O que eu vou falar? E cara, você está começando o seu evento pelo lugar errado. Não é por aí. Existe um passo a passo para poder fazer isso e você começa com o porquê. E eu sou defensor dessa linha de raciocínio, porque isso te facilita tudo. De certa maneira, é uma engenharia reversa. Isso te permite você começar pelo jeito certo. E aí fica muito fácil responder as perguntas que você tem com relação ao seu evento. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu estava aqui olhando para algumas coisas, os trabalhos que eu fiz para alguns clientes, e eu estava pensando, o que eu preciso, qual que é a espinha dorsal que a gente precisa ter? E assim começar com o porquê. Isso vai deixar o seu evento muito fácil de fazer. Porque o trabalho duro está aí. Não está em contratar estrutura, em ver o que você vai fazer. Isso é fácil, gente. Isso tem um monte de gente especializada que faz isso. Eu faço isso, um monte de gente faz isso e faz bem. Só que tem uma coisa que as pessoas precisam ter. Essas pessoas precisam ter, que é direcionamento. E para você dar direcionamento, você precisa ter clareza. E para você ter clareza, você precisa entender o porquê que você está fazendo isso. Então comece com o porquê, comece com o seu porquê. E depois que você olhar para o seu porquê, eu já tenho um vídeo, acho que específico disso, eu não me lembro, mas eu posso até fazer de novo se for o caso. Você precisa começar com o seu porquê. Qual é o seu porquê? Qual é o porquê que você faz o que você faz? Porque, de outro jeito, por que eu tô aqui? E eu estava pensando no meu porquê. E meu porquê é que eu estou muito conectado com transformação. Não só pelo trabalho que eu faço, pelos clientes que eu apoio e também pelas atividades que eu faço, inclusive não remuneradas. Estava aqui um final de semana inteiro exatamente nesse lugar, apoiando um trabalho de transformação. Porque esse é o meu porquê. Ser agente de transformação para as pessoas. E uma das maneiras que eu faço isso, que é o meu como fazer isso, é fazendo eventos. Eu acredito que o evento é a ferramenta mais poderosa de transformação sua, do seu negócio e do seu cliente. E é por isso que eu estou aqui fazendo, inclusive, esse vídeo para vocês. Então, o meu porquê é isso. Começa com o seu porquê. Quando você olha o seu porquê, você começa a entender o que você está fazendo ali. E o segundo porquê, eu sempre vou falar isso, gente, sempre, é o teu negócio. Evento, ele pode ser um evento só de branding, um evento só social, um evento só focado em comunidade. Mas na grande maioria, não 100%, mas na grande maioria das vezes, você tem uma oportunidade de vender um produto ou serviço. E o teu negócio demanda que você faça isso.
Porque quando você está trabalhando o seu evento e está se dedicando, ele vai tomar seu tempo. Ele vai tomar recursos da sua empresa. E se você não olhar para isso com responsabilidade, muito provavelmente o que vai acontecer com você é que você não vai ter os resultados que você gostaria de ter para o seu negócio. E pior, você não vai conseguir expandir o trabalho que você faz. Então é fundamental que você, nesse processo, você esteja olhando que para a sua empresa, você monetizar num evento é muito importante. E se não for diretamente no evento, esse material, esse conteúdo ou aquilo que você fez no evento tem que gerar uma lucratividade pós-evento ou pré-evento. É muito importante que isso aconteça. E há várias maneiras de fazer isso, a gente pode conversar isso num outro vídeo. Mas é importante que vocês tenham muita clareza sobre isso. E uma coisa importante, quando a gente fala dos 3 porquês, quando eu falo dos 3 porquês, o seu primeiro porquê não pode bater, não pode ser contra, não pode invalidar o segundo e vice-versa. Se você está fazendo alguma coisa para sua empresa que invalida o seu porquê, não vai funcionar. Se você tem um seu porquê que invalida o seu negócio, você precisa olhar para isso. Porque muito provavelmente o que vai acontecer é que você vai gerar um monte de coisa e não vai gerar os recursos que você precisa para sobreviver e perpetuar o seu trabalho. Então, primeiro porquê você, segundo porquê sua empresa e terceiro porquê, óbvio, é o seu cliente. Por que eu tenho que ir no evento? O que eu tenho que fazer lá? Quando você responde isso, né, e sempre pensando que ir num evento é diferente de acompanhar esse vídeo, por exemplo. Você vai, pausa, para, assiste quando você pode, grava, baixa no seu computador, sei lá. Agora, quando você vai para um evento, cara, você para a sua vida. Você dá momentos mais preciosos da sua vida para aquele momento, para aquilo. Então, você precisa ter um porquê muito claro que eu, potencial cliente, vou no seu evento para poder realmente tirar alguma coisa de muito valor para minha vida, ainda que eu não compre de você. Ainda que, no final das contas, eu vá embora só satisfeito e feliz por ter consumido aquele evento seu. E sim, para algumas pessoas vai fazer muito sentido comprar mais de você. Então, se você tem tudo isso conectado, e esse é o trabalho difícil, e é o mais engraçado, que a grande armadilha que você muito provavelmente vai acontecer, vai incorrer, vai cair, é que quando você começa a olhar o seu evento, você começa a se preocupar com o final da cadeia, de o que você vai fazer. E quando você não tem o porquê claro, a consequência, o impacto disso lá na frente para você é que você vai começar a fazer um monte de oquês sem saber o porquê. E aí você vai gastar uma fortuna, e é por isso que tanta gente tem prejuízo em eventos. Porque ele não está claro do seu porquê, dos 3 porquês. Ele não, que essa é o segundo passo, né, depois que você olha os 3 porquês, que é qual a intenção que você quer causar no seu evento, qual a intenção do evento. E aí você cria o contexto para poder fazer esse evento ser e entregar tudo que ele precisa entregar para você, para o seu negócio e para o seu cliente. E aí quando você olha isso, quando você não tem isso, quando você olha isso e tem isso, é muito fácil. Quando você olha isso e não tem isso, você começa a botar um monte de bugiganga. E as bugigangas custam caras. Eu chamo de bugiganga não é porque elas são ruins, mas elas têm o seu momento. E se você não sabe o porquê você está fazendo aquilo, cara, muito provavelmente você vai botar coisa que você não precisa. Você vai botar os frufrus que não fazem a diferença. E esse trabalho que eu apoiei esse final de semana é muito interessante. Eles têm a gente tem, quando você tem um pequeno palco de hotel, a gente chama aquilo de praticável. É o nome técnico que é dado. E aí você pode botar uma saiazinha, né, um carpete em cima e uma saiazinha. Aqui não tem nem a saia, porque não precisa. A gente usa 4 banners, 2 quadros brancos, um stand de música e um praticável e cadeiras na sala. Só, mais nada. Não precisa. Eu não preciso de telão, de tela de LED, de projetor, sistema de som super avançado, o sistema de som é super simples. É o que precisa, porque está claro qual o porquê e está claro a intenção. Fica fácil fazer o evento, fácil. É um evento simples, em termos operacionais.
porque ainda que ele cause um tsunami de transformação. Então, quando você olha e você tem um porquê claro, fica muito mais fácil. Então, parar esse momento agora e olhar para os teus porquês te dá o acesso, a possibilidade de você fazer o trabalho pesado agora, há meses antes do evento. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Quanto tempo eu tenho que fazer antes do evento? Cara, o quanto antes. Mas meu evento é só daqui a 2 anos, depois eu penso nisso. Não, cara, pensa agora. Porque tudo está conectado, o seu negócio está conectado com o seu evento. Então, se você olhar e tiver claro os seus 3 porquês, você fala, esse porquê negócio, ele também pode se conectar com esse produto digital, ele também pode se conectar com a minha loja, pode conectar com o meu atendimento, pode conectar com um monte de coisa. E aí você vai começar a construir uma coisa muito interessante, que é você ter clareza para o evento que você vai acontecer. Então, as pessoas começam pelo lugar, pela quantidade de pessoas, se vai ter telão, sala, vídeo, se o coffee break vai ser assim, vai ser assado, não interessa nesse momento. O que interessa é o porquê. Por isso que muita gente começa pelo lugar errado, quebra a cara, gasta um monte de dinheiro e não tem resultado. Porque você começar com o quê, às vezes funciona, mas por sorte. E mais, quando você não tem uma clareza, mudou uma vírgula, aconteceu um problema, você desiste. Então é muito importante que a gente tenha isso, a gente tenha essa clareza com os porquês. E depois que você faz isso, depois que você tem a clareza, você coloca uma intenção, você cria uma intenção, e escrever mesmo, tá, gente? E tem uma armadilha enorme aqui também. Você muito provavelmente vai olhar para isso e falar assim, é claro, eu já sei o que é isso. Considero que você não sabe. Se você tem equipe, traz equipe. Conversa, faz reuniões. Você não vai ficar eternamente olhando isso, mas começa a olhar o que é cada uma dessas respostas. E na hora que você tiver solidamente uma intenção, quando você tiver solidamente um contexto, você vai para ação. E aí você começa a pensar que é a segunda etapa do processo, que é começar a pensar em como você vai fazer isso. E para fazer isso, você vai olhar para o design daquilo que você vai entregar ou como você vai entregar aquilo. E a gente tem metodologias de entrega de conteúdo, a gente tem momentos, se você vai vender alguma coisa durante o evento, e aí você começa a pensar nos produtos que você tem possibilidade de vender no evento, e aí você vai fazer o desenho desses produtos. Às vezes os produtos não existem, mas eles fazem sentido serem desenvolvidos. Produtos, serviços e às vezes produtos físicos mesmo. Ou de repente trazer um parceiro para poder trabalhar com você uma entrega posterior para que você possa vender isso. Então tem várias maneiras de você construir esse conhecimento e essa definição de como você vai entregar aquela intenção, aquele contexto que você criou com os seus 3 porquês. Então vocês estão captando que você começa a entrar numa vibe de olhar para aquilo que você é mais importante primeiro, e aquilo que vai realmente te olhar, te dar a visão do todo, e vai falar, eu preciso fazer isso, isso, isso. E aí vai ficar muito fácil vocês definirem o que. E aí a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas o que ele é consequência lógica da sua intenção, do seu contexto, do seu porquê. É basicamente isso. E aí fica parecendo até que eu não estou falando de eventos, né? Porque se você aplicar isso para o seu negócio, se você aplicar isso para o seu produto, se você aplicar isso para o seu serviço, muito provavelmente vai funcionar. E eu gosto muito dos 3 porquês, porque isso me dá uma clareza de separar as coisas. Enfim, como você vai fazer isso, né? Se além de desenhar o seu evento e de estruturar onde vai acontecer cada momento, claro, do que você quer causar para a pessoa naquele evento, você também vai planejar. Então você vai botar tudo isso, então você desenhou, você respondeu os 3 porquês, você criou uma intenção, criou um contexto que você quer atuar, que você quer criar para os seus clientes, para a sua empresa, para você. E aí você começa a desenhar esse evento, você começa a ver essa palestra vai vir aqui, aí o almoço vai ir em tal lugar e tal, e aí você começa a ter clareza, porque você sabe o que você quer entregar. E aí você começa a desenhar o produto, aqui vai ter um produto assim, aqui vai ter um produto assado, de repente eu vou vender mais de um, são eventos de 3 dias, um evento de 1 dia, enfim. E aí você, olhando para isso tudo, aí você vai começar a olhar o planejamento, tá? Quando cada uma das coisas tem que acontecer. O quando você vai colocar
a escolha do local, quando você vai definir a copy, ou seja, você começa a estruturar como vai ser o planejamento, desde a implementação de copywriting, site, tráfego, que são os quês você vai fazer para aquilo, até quando você fecha o local, como que você comunica isso, o que você vai fazer em cada um dos momentos, quando você começa a seleção de fornecedores, quais fornecedores você vai selecionar, quem você efetivamente precisa. Pode ser que você tenha condições de fazer grande parte do trabalho internamente, eu sou defensor disso, principalmente se esse trabalho for um trabalho de planejamento, desenho e execução daquilo que é mais importante para o que é a sua empresa, né? Para o core da sua empresa. Tudo aquilo que traz recursos para a empresa, tudo aquilo que é focado em fazer um trabalho de construção estratégica, é importante que seja feito internamente. Você não quer deixar que as maiores estratégias que tem o seu negócio estejam na mão de pessoas que às vezes não sabem o que estão fazendo. Né? E a gente tem excelentes produtores que vão executar, mas eles vão executar a partir de um planejamento. Claro, eles não precisam necessariamente entender como foi a construção de toda a estrutura. Eles precisam sim saber a sua intenção. Eles precisam saber o que eles precisam causar. Quando você está olhando a estratégia do seu negócio, faz muita diferença você poder ter pessoas na execução daquilo que saibam exatamente o que você quer. E cada vez mais, ontem a gente estava fazendo isso, colocar as coisas num quadro, né? À mão mesmo. E anotar todo dia como é que está o desempenho daquilo que você está fazendo. Porque isso vai fazer uma profunda diferença nos seus resultados. Você vai enxergar e vai todo mundo poder enxergar o que está ali. Então, quando você monta uma equipe para um evento, é muito bom que essas pessoas estejam internas, porque vão ter algumas informações que são mais internas. São algumas informações que, sim, todos devem saber dentro da empresa. E que não é uma coisa que você vai ficar divulgando para fora, principalmente para determinados fornecedores. Então, é importante que você tenha ou pense em ter. Agora, se você não tem, se você é sozinho, dá para montar, dá para estruturar, mas você tem que ser a pessoa que sabe a intenção, tem que ter clareza do que você quer. Porque na hora que chegar as ideias, porque vão vir, se você eventualmente contratar um produtor independente, alguns produtores, uma agência, empresas terceirizadas de fornecimento de cenografia, áudio, vídeo, iluminação, buffet, eles sempre vão vir com ideias. E aí você vai poder pegar aquela ideia e vai falar, isso aqui encaixa com o que eu quero? Não encaixa, então eu vou tirar. Encaixa? Legal, eu posso fazer. Agora, se não encaixar com a ideia, não faz sentido. É muito importante que você também tenha isso claro para você. Quanto mais pessoas internas você puder ter, não necessariamente no primeiro momento, mas olhando no médio e longo prazo, vai fazer diferença para você isso. Porque você vai poder manter, primeiro estruturar uma equipe que possa entregar uma experiência extraordinária para o seu cliente e também possa estar masterizando esse conhecimento internamente. E aí você vai poder, inclusive, derivar isso para coisas menores, para eventos menores, eventos maiores, produtos novos e que eventualmente usem o evento presencial para poder fazer isso. Então, já falou de porquê, então só recapitulando aqui rapidamente, tá? Nós falamos de porquê, então são 3 porquês, o porquê para você, o porquê para o teu negócio e o porquê para o teu cliente. Respondidos os 3 porquês, e não é a primeira resposta, não é a resposta fácil, é uma resposta que você tem que ter dedicado pelo menos 1, 2, 3, 4 horas da sua vida para poder responder com você, sua equipe, pelo menos. Não é a primeira resposta. Não olhe para a primeira resposta, anote, mas não confie 100% nela, porque pode ser que ela não seja a resposta certa para o que você quer. Depois que você olhou para os 3 porquês, você vai analisar se um porquê bate com o outro. Se bater, tem que revisar tudo de novo. Se não bater, aí você começa a setar qual é a sua intenção, você começa a construir a sua intenção e o contexto que o evento vai acontecer. E aí, a partir desse contexto, aí você vai começar a olhar para o desenho. E aí você tem o desenho curricular do evento, você tem o desenho de vendas do evento, que são 2 coisas que se complementam. E aí você vai ter o desenho de produtos. E aí a adequação de produtos ou serviços que você eventualmente venda.
Então, tá claro até aqui. Aí você vai para o planejamento. E aí, na hora do planejamento, você vai definir datas, recursos que você vai utilizar, tanto seus, internos da sua empresa, quanto o recurso que você vai buscar fora. Porque você vai ter clareza do que você quer e do que você precisa. E aí você vai começar a conversar com pessoas. E a partir daí, você vai para o que você vai fazer. Finalmente, aí você vai olhar a sua copy, o copywriting, né? Ou seja, o texto persuasivo do seu site. Você vai olhar para a copy da oferta ou das ofertas que você vai fazer. E aí você tem toda a parte de construção disso. E aí você vai ver o design que você quer, qual é a identidade visual que você quer, qual que é a comunicação que você quer para aquilo. Você vai montar o seu site, você vai começar a comunicar que aquele evento vai acontecer e você vai começar as suas vendas. E por que isso é importante? Porque é neste momento que você começa a traquear o que de fato você vai fazer. Se você vai efetivamente para um evento de 50, de 10. E uma outra coisa, gente, parênteses rápido aqui. Não tem evento pequeno. Tem evento, ponto. Com mais ou com menos pessoas. Ele não é pequeno ou grande, ele não é bom ou ruim. Cada evento tem a sua característica, cada evento tem a sua estrutura que é demandada. Agora, se você com um porquê claro, com a intenção clara, com um contexto construído, fácil. Isso é fácil de resolver. E você vai colocar no ar, você vai colocar, né, a banda na rua, como se diz, e a partir daí você vai começar a vender. E aí você vendendo o seu produto ou serviço, né, o seu evento, você vai começar a entender se aquele produto ou serviço que você vai ofertar no evento faz sentido. Porque se o evento começar a vender e o evento começar a realmente performar e você começar a ter pessoas lá se registrando e pessoas indo para o evento, você vai começar a entender que aquela construção que você fez está certa. Se isso não acontecer, você para e aí você vai olhar para o que você escreveu, qual é a promessa que você está fazendo, qual é a transformação que você está prometendo para o seu cliente. Se isso não tem claro para você, se isso não está claro para o seu cliente, não vai vender. E você vê isso em vendas. Então botou no ar, está lá rodando, não está vendendo. Cara, tem alguma coisa errada. Ou é tráfego, ou é copy. Ou seja, ou é aquilo que você escreveu, ou é para quem você está mandando. Não tem mistério nisso. E copy e tráfego tem pessoas excelentes no mercado para poder fazer. A gente vai falar sobre isso, mas basicamente é você olhar que aquilo que você está prometendo como transformação para a pessoa sair da casa dela, deixar trabalho, família, amigos, final de semana e tudo que ela tem, gastar o dinheiro dela e dar o tempo dela para você, faz sentido, ela vai tirar valor daquilo. Feito isso, alinhado isso, as vendas começam a acontecer. E aí você começa a enxergar que aquele objetivo que você tinha de ter 50, 100, na sua intenção lá atrás, que a gente vai falar sobre isso depois, quais são todos os itens que a gente precisa ter nessa intenção, nesse contexto, você vai começar a ver se aquilo é realidade. E aí você vai começar a falar assim, uau, está funcionando. Ou, talvez funcione, não da maneira como eu havia pensado. Então, eu em vez de pegar um lugar para 500 pessoas, eu vou pegar um lugar para 300, eu vou pegar um lugar para 1000. E como é que você faz isso? Você tem tempo suficiente. Aí você avisa, olha, o meu evento vai acontecer em julho do ano que vem, em São Paulo. Pronto, ou em Brasília, sei lá, não importa. Você vai falar, e aí você vai ter oportunidade de, sei lá, com um ano de antecedência, você fazer o trabalho aí de 3, 4 meses antes de definir o local e falar assim, olha, eu esperava, eu tinha criado uma intenção de 500 pessoas no meu evento e eu já tenho 400. Então, eu vou fechar esse evento, né? Eu vou fechar em 500 mesmo ou eu vou ampliar o evento. Aí você escolhe o lugar baseado nisso. Não, eu vou ampliar para 1000 pessoas. Então você já vai escolher. E aí, obviamente, você tem que ter uma antecedência para avisar as pessoas, para elas comprarem passagem, para elas olharem o hotel de pelo menos uns 4, 5, 6 meses, é o ideal. E aí você começa a olhar para isso e falar, não, eu vou escolher um lugar assim, assado. Dá para fazer diferente? Dá. Só que você vai ter que escolher o lugar antes. Você vai ter que dar a sua palavra. E aí, se isso acontecer, né, você vai ter que se comprometer mesmo, tem que pagar o lugar, né? Se você virar para o pessoal aqui do CICB e falar assim, eu quero um local para 1000 pessoas. Para daqui a 2 semanas, se ele tiver data, você vai ter que pagar. Não tem jeito. Você precisa garantir que você vai fazer o evento. E é bem arriscado fazer isso, porque você não sabe se você vai vender 1000, 2000. Então é importante que você faça isso com antecedência. E aí, depois que você fizer isso, você começa, legal. Então,
com 6 meses, eu defini o local, eu já tenho o número de pessoas, aí você vai olhar o restante das coisas. Aí você vai olhar áudio e vídeo. Aí você vai olhar a cenografia se precisa, o que precisa de áudio e vídeo, se você vai gerar conteúdos, que tipo de conteúdo você vai gerar. Quando eu falo conteúdo, é tanto conteúdo para as mídias, né, para telão, né, seja LED, seja painel, seja projeção, quanto conteúdos de áudios que você eventualmente vai utilizar, quantos escritos, materiais que você vai entregar. Então tudo isso você começa a olhar para isso a partir do seu contexto, do seu planejamento. Você começa a olhar para isso 6 meses antes, porque você já sabe que você definiu o local, você definiu o número de pessoas, e aí sim você vai fazer isso. Agora, Paulo, eu quero fazer um evento mais rápido, eu não tenho esse tempo inteiro. Dá para fazer? Dá. Só que você vai ter algumas necessidades de se comprometer com algumas coisas sem ter a garantia de que aquilo está num processo um pouco mais controlado, estruturado. E como é que você faz isso? A minha sugestão é, não ache que um evento pequeno é um evento ruim. Se você tem dúvidas sobre como você está implementando um produto, se é a primeira vez que você implementa, faz um evento pequeno. Não tem problema, gente. Não é demérito. Obviamente que tem algumas variáveis que vão mudar de um evento menor para um evento maior, mas em sua grande maioria, quando você vai para um evento, olha, eu quero fazer um evento para 500 pessoas, você vai para as 250. Não é demérito. Se você vai fazer esse evento para daqui a 3 meses, faz para 250. Ah, mas eu tenho caixa. Tá bom, você tem caixa, você tem dinheiro, ou você tem recurso, ou você tem uma audiência gigantesca. Ainda assim, se você vai fazer a coisa rápida, faça. Não tem problema fazer a coisa rápida. Em alguns casos, estrategicamente é muito melhor, porque você implementa um evento para 100 pessoas, para 50. Eu estou fazendo um evento agora em agosto para um cliente que a gente vai fazer para 60 pessoas. Pontuado, pequeno. Ele tem condição de botar 1000, não importa. Vamos fazer uma coisa pé no chão. 60 pessoas, vamos testar, vamos ver como que ele vai de palco, vamos ver como é que a estrutura acontece, qual que é a copy, se a gente está funcionando, se o produto que a gente vai eventualmente oferecer, se ele vai ter tração, se as pessoas estão lá, vão estar interessadas naquilo, qual é o feedback. É um evento para a gente entender. E eu realmente acho que você pode fazer isso na grande maioria dos casos. Agora, se você tem tempo para fazer, você pode fazer isso e ajustar dentro do processo, né? Então, um ano parece muito, para um evento não é. Então, olha para a possibilidade que você tem de planejar as coisas que você faz, mas tudo antes começa com os porquês e com a sua intenção e contexto, tá? Bom, e aí você vai para os recursos. Então a gente falou de site, a gente falou de um monte de outras coisas, a gente falou de tráfego, a gente falou de conteúdo, e aí você vai para as equipes. E aí você tem as equipes que é importante, tá? Dependendo do tamanho do evento, o evento acima de 250 pessoas, você precisa ter ambulância no local. Você precisa ter alvará, você precisa ter documentação. Você não simplesmente fala, eu vou fazer um evento para 1000 pessoas. Às vezes, você precisa avisar a empresa de companhia de tráfego do local, para você poder olhar aquilo e eles cobrarem as taxas que eles têm que cobrar, eles cobrarem de vocês os recursos que eles precisam para trabalhar, porque você paga, em grande maioria das vezes. E aí você vai lá, vai pagar as taxas, vai ter tudo certinho. E isso demanda tempo. Você não faz isso, às vezes, do dia para a noite. Às vezes demora, tem lugares que o processo, a prazo mínimo são 30 dias. Se você jogar com menos de 30 dias, o seu evento está irregular. E você pode ter problemas. Então, é muito importante você olhar para essas estruturas e começar a pontuar. Vai ter ambulância? Não vai ter ambulância? Eu vou precisar de carregador? Não vou precisar de carregador? Eu vou ter equipe de bombeiro no local? É do próprio local? Não é? Vai ter paramédico? Não vai? Eu defendo sempre que tenha uma ambulância, tá? Uma ambulância não é algo tão caro assim. São duas coisas que assim, cara, tem que ter, na minha opinião. Ambulância, sempre. Claro que para um evento para 50, 60 pessoas não precisa. Mas começou com 100 pessoas, 150, é bom ter. E a segunda coisa é seguro. É sempre bom ter seguro. Então é uma coisa que você vai gastar um pouco mais, não é tão caro assim, mas, cara, vai fazer uma diferença, vai ficar tranquilo. A pessoa escorrega num lugar como esse aqui, a responsabilidade é sua. Ah, mas estava molhado no chão, não interessa. Ela quebrou a perna, se você trabalhar, você responde por isso. Tá? Então é importante ficar claro, tá? E aí você vai para as equipes. E aí as equipes, tem muita equipe boa, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente competente. E com tudo isso que eu passei para vocês, nós estamos aqui falando, sei lá, quase meia hora. É difícil fazer tudo isso? Cara, não é. Vamos olhar para isso? Você começa com
Como? Desculpa, por quê? E aí o seu porquê para o seu negócio, porquê para o seu cliente. Você coloca uma intenção e um contexto. Então essa etapa está fechada, são 5 itens da primeira etapa. Segunda etapa, como? Ela basicamente é desenho do seu evento, design curricular do evento, design do produto ou dos produtos e planejamento operacional. E aí, esse é a segunda etapa, são 3 itens. E depois você vai para a última etapa, que é o quê? E aí no que você começa com copywriting, ou seja, o texto persuasivo do seu site, das suas comunicações, dos seus criativos para o Facebook, para o Instagram, para copy de palco, né? Ou seja, como é que você vai fazer a oferta que você vai fazer, né? Dentro do desenho que você fez, como é que vai ser isso. Aí você começa a olhar para tráfego, né? E copy você pode contratar alguém para te ajudar a fazer. Tráfego você pode contratar alguém para te ajudar a fazer. Site, eu não sei fazer. Copy eu sei. Tráfego eu entendo de analisar, mas eu não sei fazer. E site, não tenho a mínima ideia de como faz, mas a gente contrata a gente para fazer isso. Aí depois você vai toda para a parte técnica. E a parte técnica tem áudio e vídeo, tem toda a parte de... Se você vai usar, dependendo do tamanho do seu evento, transmissores, coisa de celular, você vai ter interferência... você tem profissionais que fazem todo esse trabalho, você tem diretores técnicos, dependendo do tamanho do seu evento, faz muito sentido ter diretor técnico, você tem a pessoa que vai te ajudar nele. Eu até tenho um amigo que ele brinca, ele fala, eu sou o diretor técnico, plugou na tomada, é comigo. Então é bom ter uma pessoa assim. Aí você tem um diretor artístico, porque dependendo do seu evento, você vai construir uma narrativa e é bom que tenha um cara ali que vai controlar toda a parte técnica, né? A house que a gente chama, né? Com todos os equipamentos, tudo bonitinho. Você vai definir, então tem uma pessoa para isso que é o diretor artístico. Não precisa ter, para um evento de 100, 150, 200, 250 pessoas, 300, 500, talvez não precise ter um diretor artístico, talvez uma pessoa da sua equipe consiga, com um desenho claro do evento, consiga fazer isso. Então, é simples, pessoal. É lógico, não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa que você fica assim, what? Eu não sei por onde começar. É claro, você está começando pelo lugar errado. Você está começando o seu evento pelo lugar errado. Não é por aí, não é olhando o que você vai fazer, é olhando o porquê. E aí você começa a olhar as equipes de produção, quem que você vai contratar, quem que vai ficar, você vai ter buffet, você não vai ter buffet, você vai definir tudo isso a partir do seu... ou melhor, você vai definir se você vai contratar a partir do que você definiu no seu planejamento e na sua intenção. E aí fica fácil. Você vai olhar e ok. Talvez você contrate algum fornecedor que não preste aquele serviço. Infelizmente, a gente contratou um fornecedor de buffet que não entregou aquilo que a gente esperava. Acontece todo o tempo. E é por isso que uma equipe de produção preparada vai fazer diferença para você. Porque naquele momento, se há alguma coisa a ser feita, quem vai fazer são esses caras. É uma galera que eu me considero um produtor e... Tô aqui, né, sentado no chão de pavilhão, essa é a coisa mais normal do mundo para um produtor. São caras que fazem, às vezes, chover, literalmente. Tem algumas histórias, inclusive, engraçadas com relação a isso. Ou parar de chover, né, que é o caso. Os produtores entenderão essa história. E uma equipe preparada e tal, experiente de execução, com clareza, se você brifá-los com clareza do que você quer, da intenção que você quer e qual é o planejamento, o evento você faz com o pé nas costas. Seja ele para 5, 10, 15, 20, 50, 100 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Não tem mistério, galera. Evento é a ferramenta mais poderosa de transformação. E é uma das coisas mais fáceis de botar no ar, assim, de botar em existência que existem, tá bom? É isso aí, valeu, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, faz pergunta, se você não entendeu, se achou bom, se achou ruim, enfim, whatever. Escreve aqui, para mim é importante ter o feedback de vocês e saber se esse conteúdo que eu tô gerando, se isso que eu tô falando faz sentido, se você olha e fala, cara, Paulo, você tá fora da caixa, velho, você tá tudo na sua cabeça, isso pode acontecer, tá? Às vezes acontece. Quando você vai responder os porquês, às vezes você tá tão claro na sua cabeça, mas na hora de você transmitir isso não fica tão claro. Então, se isso acontecer, fala pra mim. Se tá claro também, fala pra mim o que você tirou de melhor, né, desse vídeo, desse conteúdo, e compartilha para que outras pessoas possam ver e possam ter acesso a isso. Forte abraço, bora pro palco e vejo vocês no próximo vídeo.